O novo acordo nuclear entre Brasil e Rússia que pegou muitos de surpresa. Em meio a essa nova Guerra Fria, onde os norte-americanos observam assustados a China abocanhar agressivamente toda a América Latina, pode ser uma das maiores merdas para a nossa histórica neutralidade. Mas também, apesar de controvérsia, pode ser uma tacada de mestre. Este vídeo ficou um pouco longo, é verdade, mas sabe por quê? Porque eu trouxe a vocês os dois lados da moeda. O lado positivo e negativo desse histórico reencontro nuclear entre Brasil e Rússia. Se você quer entender o que ninguém está falando, recomendo que você assista até o minuto final. Melhor, compartilhe com seus amigos este vídeo, este alerta, essa informação. Em 9 de maio de 2025, durante visita a Moscou para as comemorações do Dia da Vitória, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou o interesse brasileiro em firmar acordos com a Rússia para a construção conjunta de pequenas usinas nucleares. Em reunião bilateral com o presidente russo Vladimir Putin, Lula enfatizou o desejo de cooperação nessa área. Abre aspas. Temos muito interesse em estabelecer relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares, declarou, ressaltando tratar-se de um projeto energético já discutido anteriormente. Essa pauta havia sido levantada em abril de 2023 durante a visita ao Brasil do chanceler russo Sergei Lavrov, quando Moscou prometeu ampliar a cooperação nuclear. A iniciativa se insere em uma proposta do Ministério de Minas e Energia de criar uma rede de pequenos reatores nucleares para geração elétrica, aproveitando as vastas reservas de urânio do Brasil. A viagem de Lula à Rússia visou estreitar laços estratégicos em meio a tensões globais elevadas pela guerra na Ucrânia e pela guerra comercial travada entre Estados Unidos e China. Essa aproximação nuclear ganhou contornos práticos um pouco antes da visita do presidente brasileiro à Rússia. Em março de 2025, a estatal Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, assinou um contrato com uma empresa do grupo russo Rosatom para o processamento no exterior de até 275 mil quilos de concentrado de urânio extraído no Brasil. O acordo prevê a exportação temporária desse urânio da unidade de Caetité, na Bahia, para a realização de 2 etapas essenciais do ciclo do combustível nuclear, a conversão e enriquecimento. O material processado será devolvido ao Brasil até dezembro de 2027 na forma de urânio enriquecido pronto para ser utilizado na fabricação de combustível para as usinas nucleares de Angra dos Reis. Segundo a INB, os preparativos logísticos já estão em andamento, incluindo o transporte terrestre interno, frete marítimo do Porto de Salvador até a Rússia e licenciamento da exportação. E esse contrato, avaliado em cerca de 40 milhões de dólares, marca a retomada da parceria nuclear Brasil-Rússia. A Rosatom venceu a licitação internacional por apresentar as condições mais competitivas, reforçando o movimento brasileiro de diversificar fornecedores no ciclo do combustível nuclear. Vale notar que o Brasil possui tecnologia própria de enriquecimento via centrífugas em Resende, porém com capacidade industrial limitada, estimada em 70% da demanda de recarga de Angra 1, o que torna necessário recorrer ao exterior para complementar o processo. E historicamente, independente de países ocidentais para etapas do enriquecimento, o Brasil agora passa a contar também com a Rússia, alinhando-se à estratégia de ampliar parcerias no âmbito dos BRICS e do Sul Global. Essa intensificação da cooperação nuclear entre Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva e da Rússia de Vladimir Putin liga o alerta dos Estados Unidos e da Europa, ainda mais no contexto dessa nova Guerra Fria protagonizada pela América e pela China, e também no contexto da guerra da Ucrânia. Do ponto de vista de Washington e capitais europeias, essa aproximação pode minar os esforços de isolamento à Rússia, até porque a Rosatom, a gigante nuclear russa, não é apenas uma fornecedora civil, ela mantém estreitos vínculos com o aparato estatal russo e o esforço de guerra. Analistas apontam que a Rosatom teve papel na tomada de instalações nucleares ucranianas pelas forças de Moscou e até no fornecimento de
equipamentos à indústria bélica russa. Em outras palavras, ao negociar com a Rosatom, o Brasil envolve-se indiretamente com uma empresa estratégica para Putin, um fato que preocupa o Ocidente. Sanções no setor nuclear ainda não foram plenamente implementadas pelos Estados Unidos e a União Europeia, em parte devido à dependência ocidental de combustíveis e serviços nucleares russos, mas a pressão cresce para atingir a Rosatom. E estudos ligados ao governo norte-americano sugerem inclusive sancionar executivos e atividades da Rosatom. Alerta que, se concretizado, poderia afetar o programa nuclear brasileiro. Ou seja, um aperto nas sanções contra Moscou poderia travar contratos como o da INB ou encarecer insumos e tecnologias, prejudicando Angra e planos futuros. Além disso, politicamente, aprofundar laços com a Rússia neste momento delicado pode gerar atritos diplomáticos. Já no início de 2023, Lula enfrentou críticas de altos funcionários dos Estados Unidos e de europeus por sua postura neutra na guerra ao evitar condenar Putin. Para os países da OTAN, a parceria Brasil-Rússia em um setor sensível como o nuclear levanta dúvidas sobre o alinhamento brasileiro, podendo reduzir a confiança ou cooperação ocidental em áreas tecnológicas e defesa. Em resumo, os riscos incluem desde consequências econômicas e tecnológicas em caso de sanções ou restrições internacionais, até isolamento político parcial diante de um possível desgaste com os Estados Unidos e Europa, que veem com ceticismo qualquer gesto que atenue a pressão global sobre o Kremlin. Mas temos ainda a polarização do globo, uma nova Guerra Fria, a 2.0, que está prestes a colocar a neutralidade do Brasil em xeque. Em primeiro lugar, trata-se de diversificar parcerias estratégicas. Lula tem defendido uma política externa independente e multipolar na qual o Brasil não fique limitado a fornecedores ocidentais. A cooperação brasileira com a Rosatom reduz a nossa dependência tecnológica aos Estados Unidos e Europa, abrindo acesso à expertise russa de ponta em energia nuclear, área em que a Rússia é líder global em reatores e combustível. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante a mesma viagem a Moscou, sublinhou as vantagens dessa aproximação. O Brasil possui uma das maiores reservas de urânio do mundo e quer alavancar esse potencial para ganhar a autonomia energética. Segundo Silveira, a parceria com a Rosatom, abre aspas, acelera a produção nacional, fortalece nossa cadeia produtiva e contribui para a descarbonização da economia, ao viabilizar novos projetos nucleares e aproveitar recursos nacionais antes subutilizados. Em outras palavras, os russos podem ajudar o Brasil a dominar todo o ciclo do combustível nuclear, da mineração à geração de energia, algo fundamental para a segurança energética de longo prazo. Isso inclui não apenas fornecimento de combustível para Angra 1 e 2, mas também vislumbres de projetos futuros, como reatores modulares avançados e eventual cooperação no desenvolvimento de reatores para propulsão naval. Adicionalmente, há um ganho geopolítico. Ao engajar com Moscou em termos próprios, Brasília aumenta seu leque de parceiros no cenário internacional, equilibrando suas relações entre Oriente e Ocidente. Essa diversificação pode dar ao Brasil mais margem de manobra e barganha em negociações globais, seja em comércio, tecnologia ou finanças, pois demonstra que o país não depende exclusivamente de um bloco. Também aproxima o Brasil dos BRICS, bloco ao qual pertence Rússia e China, reforçando o vínculo Sul-Sul que Lula considera estratégicos para uma ordem mundial mais multipolar. E em termos econômicos, a cooperação nuclear pode atrair investimentos russos em infraestrutura energética e mineral no Brasil. Por exemplo, discute-se joint ventures para exploração de urânio e acordos para novas usinas, além de potencial transferência tecnológica. Todos esses fatores são vistos como positivos para os interesses
interesses brasileiros. Aumentam a autonomia nacional, impulsionam a indústria local minerária e nuclear e contribuem para a segurança energética, ao mesmo tempo em que inserem o Brasil em cadeias globais de valor fora da esfera tradicional ocidental. Mas temos ainda a polarização do globo, uma nova Guerra Fria, a 2.0, que está prestes a colocar a neutralidade do Brasil em xeque. A atual conjuntura internacional marcada por polarização política, guerra na Ucrânia, disputas comerciais e tecnológicas entre potências, tornou o ambiente geopolítico muito mais complexo, dificultando a tradicional postura de neutralidade que o Brasil tentava manter em crises globais. Desde o início da guerra russo-ucraniana em fevereiro de 2022, o Brasil vem sendo pressionado por diferentes blocos a se posicionar. Nações ocidentais cobram alinhamento com as sanções contra Moscou e apoio explícito à Ucrânia, enquanto Rússia e China, parceiros do Brasil no BRICS, esperam continuidade na cooperação e na postura de não engajamento em seu detrimento. E esse fogo cruzado diplomático coloca o Brasil em situação delicada. Abre aspas. A pressão de diferentes blocos para que o Brasil tome partido na guerra torna essa neutralidade um ponto sensível da estratégia externa. Qualquer movimento em favor de um dos lados poderia comprometer relações comerciais e afastar o Brasil de seus interesses, observou uma análise do Estadão. De fato, conciliar princípios e pragmatismo tornou-se um desafio diário. Por um lado, o Brasil historicamente preza a não intervenção e a solução pacífica de conflitos. Lula, inclusive, propôs formar um grupo de países mediadores para a Ucrânia. Mas, por outro lado, interesses econômicos e estratégicos influenciam sua posição. Por exemplo, a Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes e combustíveis para o agronegócio brasileiro, e a China é o maior comprador de commodities do Brasil. Romper com esses parceiros acarretaria custos enormes. Assim, Brasília equilibra-se em uma linha tênue, condena violações em termos genéricos no âmbito multilateral, como a ONU, por exemplo, mas evita sancionar ou isolar qualquer grande potência. Essa ambiguidade ficou evidente na guerra da Ucrânia, quando Lula condenou a invasão em discurso, porém se recusou a enviar armas à Ucrânia ou a aderir às sanções, buscando manter diálogo com ambos os lados. A mesma lógica se aplica na guerra comercial e tecnológica sino-americana. A disputa pelos 5G, 6, 7, 8, 9, 10G, a disputa pelos semicondutores e entre outros setores. O Brasil tenta aproveitar oportunidades de negócios e investimentos tanto dos Estados Unidos quanto da China sem aderir integralmente às restrições de um contra o outro. Essa postura, embora maximize a autonomia, nem sempre é bem recebida. Os Estados Unidos, por exemplo, fizeram um lobby contra a chinesa Huawei no 5G brasileiro, insinuando impactos negativos na cooperação de defesa se o Brasil não seguisse a linha norte-americana. Em suma, esse mundo bipolar, multipolar e emergente exige escolhas difíceis. A diplomacia brasileira de equidistância ativa está sendo testada. Manter-se neutro em um cenário de alta tensão significa, às vezes, desagradar ambos os lados. Ainda assim, até agora, o atual governo brasileiro vem insistindo em uma política externa pragmática, diálogo com todos, foco nos interesses nacionais e defesa de uma governança internacional mais inclusiva. A recente aproximação nuclear entre Brasil e Rússia ilustra a tentativa brasileira de equilibrar soberania nacional, interesses estratégicos e uma política externa independente, em meio a uma ordem mundial em reconfiguração. Ao buscar a Rússia como parceira no setor nuclear, o Brasil afirma a sua autonomia de decidir com quem cooperar em áreas sensíveis, guiado por seus objetivos de desenvolvimento. O atual governo brasileiro tem reiterado o compromisso com uma ordem
internacional mais justa e multipolar, na qual países emergentes possam ter maior voz e liberdade de ação. Nesse sentido, a parceria com Moscou, assim como os laços fortalecidos com Pequim e o diálogo aberto com Washington e Bruxelas, faz parte de uma estratégia de multipolaridade pragmática. Brasília quer transitar entre diferentes polos de poder, extraindo vantagens de cada relação sem se subordinar integralmente a nenhuma. Os frutos potenciais são claros: ganho de tecnologia e investimento, no caso russo em energia nuclear e mineração, diversificação de mercados e fornecedores e maior peso político no tabuleiro global, ao se apresentar como um ator flexível e soberano. Contudo, os riscos e custos se fazem presentes, exigindo uma calibragem constante, um equilíbrio constante. A opção por uma postura independente pode levar o Brasil a moderar críticas a parceiros estratégicos mesmo diante de ações condenáveis, evidenciou, por exemplo, na reação cautelosa de Lula à violação da soberania ucraniana pela Rússia, evitando um rompimento explícito com Putin. Essa escolha reflete a prioridade dada à manutenção de canais e ao equilíbrio de interesses, mas gera questionamentos sobre a coerência dos valores defendidos pelo país. Assim, o Brasil caminha em uma corda bamba diplomática. De um lado, não abre mão de princípios como paz, multilateralismo e respeito à soberania. De outro, atua com realismo para resguardar seu desenvolvimento econômico e posição geopolítica. Em um mundo marcado pela rivalidade entre grandes potências e pela erosão das velhas certezas, o Brasil de Lula busca se afirmar como um agente que dialoga com todos os lados, um facilitador potencial de consensos, sem abdicar de fazer valer seus próprios interesses estratégicos. A cooperação nuclear com a Rússia, portanto, sintetiza esse esforço de equilibrar-se em meio à tempestade geopolítica. Trata-se de aproveitar oportunidades oferecidas pela emergente ordem multipolar, ao mesmo tempo em que se evita naufragar nos conflitos entre as marés opostas. O desafio que permanece é até que ponto o Brasil conseguirá sustentar essa independência de forma benéfica e responsável, influenciando positivamente a nova configuração mundial sem comprometer os princípios e a segurança que sempre prezou. E se você gostou deste conteúdo, você, presumo, é uma pessoa culta, inteligente, gosta de aprender, de olhar os dois lados da história. Então você também vai gostar da nova produção original da Brasil Paralelo, MST, Terra Prometida, que será lançado no próximo dia 22 de maio. Só que somente a estreia é gratuita e você que é inscrito do canal consegue garantir esse acesso. Eu vou deixar para vocês o link em destaque na descrição e também em destaque nos comentários. Então clique e garanta, eu também tô lá. Fiquem todos com Deus, por hoje é só e até mais.